Vamos entender juntos nesse vídeo o que é um gatilho e como a gente pode lidar com eles. Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos temas mais queridinhos e curiosos da internet, que são os gatilhos emocionais. De uns tempos pra cá eu comecei a ouvir muito esse tema assim nas redes sociais e de fato é um tema essencial que a gente possa aprender, saber um pouquinho mais e entender, né, o que são os gatilhos e como que a gente lida com eles. Se tu é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Ana Streit, sou psicóloga e nesse canal eu falo sobre psicologia, sobre conexões saudáveis, sobre relações saudáveis, enfim, estratégias para lidar com os desafios da vida de uma forma mais saudável e mais leve. Se tu não for inscrito, aproveita para te inscrever no canal, deixar o teu like nesse vídeo e me fazer companhia por aqui. Bom, então o que são gatilhos, né? Gatilhos são quando uma situação atual desperta uma emoção arraigada e mais difícil de lidar. Às vezes é uma situação neutra de hoje que desperta e que é uma situação gatilho para essas vivências emocionais antigas, ou uma situação de agora muito parecida com uma situação que já estava ali, né, nossa herança emocional. Uma situação gatilho é uma situação que faz um disparo emocional em algo que estava ali já na nossa memória, né? Alguma situação traumática, alguma situação difícil ou alguma situação que ela foi uma situação difícil repetidamente vivida. Se a gente for falar sobre esquemas, uma situação gatilho é uma situação atual que desperta um esquema, que ativa um esquema. Então, se por exemplo eu tive um pai muito rígido, muito duro, né, que só me dava uma olhada assim e que eu já entendia que eu tinha que me comportar, que eu tinha que andar na linha, senão talvez eu seria punida ou seria castigada. Se alguém, talvez assim, um chefe, alguém da minha vida adulta, faz um olhar para mim que emocionalmente conecta com o olhar que o meu pai me dava, essa é uma situação gatilho. O que acontece com a situação gatilho, né? Nem sempre a gente tem a consciência de qual que é a situação mais antiga que ela está trazendo, né? Às vezes a gente só consegue perceber a intensidade emocional daquele momento. Uma outra forma da gente identificar se é um gatilho ou não é a intensidade emocional. Em geral, assuntos que são gatilhos, conteúdos que são gatilhos, situações que são gatilhos para nós, são situações que despertam uma intensidade emocional, né? Se a gente for falar de esquemas, os esquemas despertam uma intensidade emocional muito grande. Então, as situações gatilho, elas são situações que talvez, se é um gatilho para mim, vai ser muito intenso emocionalmente, muito difícil para eu lidar, mas daqui a pouco uma pessoa vai olhar e vai pensar, ai, que bobagem isso. Ai, que bobagem que tu ficou tão mal, tão abalada só porque ele colocou ali e esqueceu de pagar um boleto que era importante para ti. Mas não é a explicação racional que vai justificar a situação gatilho, e sim a situação emocional, o que aquilo ali está significando, né? Qual que é o significado emocional daquela situação. E que para cada um de nós vai ser de um jeito, né? E de um tipo diferente, né? Para cada um de nós vai ter o seu tom e o seu colorido particular e subjetivo. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre o que são gatilhos, eu quero usar uma metáfora para vocês, que é uma metáfora que a gente usa para explicar sobre esquemas e sobre ativação esquemática, que é a metáfora da campainha. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando a campainha de uma casa toca, quem é o responsável? Então podia responder para mim, né? Como? Quando a campainha de uma casa toca, quem é o responsável? Quem tu acha que é? Quem tá na casa? Não? Como assim depende de quem tá na casa? Quem toca a campanha de uma casa? Quem toca? Quem toca? Sim. Não, eu pensei, quem toca a campanha da casa, quem é o responsável? Quando toca a campainha da casa, quem é o responsável? Por atender? Não, por tocar, por fazer... A pessoa tá tocando. Isso é o que a maioria das pessoas responde. Só que se a casa não tem campainha, ninguém pode tocar, né? Sim. Então,
Então, o responsável... E faz como? Tá, tudo bem. Eu atrapalhei toda a partida. Não, o que? Faz como? E aí faz como, né? Ah, sim, daí não toca. Não toca. Ótimo, é. Mas então, é isso que a maioria das pessoas responde. Quem é o responsável quando a campainha da casa toca? Quem tocou, né? Como o Júnior falou ali. Só que se a casa não tem campainha, não tem ninguém para tocar e a campainha nunca vai tocar. Então, a provocação que eu quero trazer aqui para vocês é que quem é o responsável quando a campainha toca é quem instalou a campainha. No caso, é a casa que tem uma campainha, senão ninguém poderia tocar. E assim são os nossos gatilhos. Quem é o responsável por ativar um gatilho nosso? Claro que quem tocou a campainha, né, tem a sua responsabilidade também. Se ninguém tivesse tocado, a campainha não teria tocado também. Mas os gatilhos já estão ali, as nossas campainhas emocionais já estão ali, já estão instaladas. Então, às vezes, alguém passou e tocou no nosso gatilho sem a intenção, né? Sem a vontade de fazer com aquele barulho ali emocional, que é um barulho que um gatilho, né, provoca em nós. Então, isso é importante da gente lembrar. Se a gente não quiser que as nossas campainhas emocionais toquem ou que façam um barulho ensurdecedor quando elas tocam, é importante que a gente possa cuidar delas, né? Que a gente saiba quais são os barulhos que fazem as nossas campainhas. E isso é a gente conhecer os nossos gatilhos. Então, é importante que a gente saiba. Muitas vezes é o processo de terapia que vai nos ajudar nisso, né? Porque os gatilhos, eles ficam ali muito escondidinhos, mas é importante que a gente saiba. E aí eu quero dividir com vocês alguns questionamentos que ajudam na hora de entender alguns gatilhos, né? Então, quais são os temas que para ti é mais difícil falar, que é mais difícil para ti ler, que é mais difícil para ti entrar em contato? Quais são os conteúdos, né? Tem alguns conteúdos tabus que em geral podem ser mais difíceis. Esses conteúdos são para ti difíceis, por exemplo, sexo, dinheiro, família, mãe, pai, né? Esses são gatilhos mais gerais para ti ou não? Quais são as situações que passando depois, né, do ativamento emocional, ali tu olha, poxa, que bobagem que era isso, mas me acionou. Nossa, era uma coisa tão pequena, mas eu fiquei muito mal na hora e depois que passou eu não vi mais sentido. Quais são essas situações para ti? Para algumas pessoas são atrasos dos outros, para outras pessoas pode ser ali a louça que não foi lavada, enfim, né, situações de abuso podem ser situações de gatilho. Quais são para ti? Às vezes rejeição pode ser um tema de gatilho. Então, o que para ti são situações difíceis de lidar? São situações que trazem um ativamento emocional. Para algumas pessoas, a hora de falar, né? Por exemplo, tá numa reunião ali e quer fazer uma pergunta e tem que se apresentar, por exemplo, numa aula, aquilo ali já é um gatilho, né? Quais são essas situações para ti, na tua vida? Então, avalia, né? E eu te diria mais. E além de conhecer os teus gatilhos, é muito importante que tu conheça os gatilhos das pessoas com quem tu te relaciona. Às vezes, a gente conhecer os gatilhos do nosso parceiro, da nossa parceira amorosa é importante. A gente conhecer os gatilhos dos nossos amigos é importante, porque conhecendo os gatilhos dessas pessoas, a gente pode cuidar para não apertar aquelas campainhas ali, né? Pra gente não ir lá e tocar, não pisar no gatilho um do outro. Uma relação saudável, numa relação de apego seguro, a gente vai cuidar para não pisar no pé do outro, né? Então, se eu sei que quando eu me atraso, o meu marido fica chateado com isso é um gatilho para ele, isso traz ali uma avalanche emocional para ele, bom, eu posso cuidar mais vezes. Ao mesmo tempo que eu saiba que tudo bem, se algum dia eu toquei a campainha e se inevitavelmente eu me atrasei, bom, eu não sou a responsável por ter instalado essa campainha nele, eu só cheguei e toquei a campainha, né? Então também quando a gente toca a campainha do outro, quando a gente ativa um botão emocional do outro e a gente dispara um gatilho do outro, não é nossa responsabilidade integral. Claro que isso eu não estou dizendo, né, de situações abusivas, de situações violentas, aí é outra história, mas uma situação neutra que acionou o gatilho do outro não é nossa responsabilidade integral, também é responsabilidade do outro
da história de vida do outro, né? Do que tem ali na bagagem e naqueles botões emocionais do outro ali. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero nos lembrar o que é uma ativação emocional, né? Então, uma ativação emocional é como a gente olhar as lâmpadas de uma casa. É a mesma ideia da metáfora da campainha. O esquema é como se fosse uma lâmpada. A lâmpada está sempre instalada ali, mas nem sempre ela está acesa. Quando a lâmpada está acesa, é porque algum gatilho fez com que ela acionasse. Então, a nossa lâmpada emocional está acesa e está ligada, né? O que a gente faz diante de um esquema ativado? O que acontece ali, em poucas palavras, e esse é um assunto que, se vocês gostarem mais, me deixem aqui nos comentários que eu faço mais vídeos sobre ele. Mas o que acontece? Quando o esquema está ativado, a gente precisa nos dizer isso: olha, eu tô ativada agora disparou esse gatilho meu, agora eu tô com essa avalanche emocional, agora como se a campainha da minha casa estivesse lá com alguém com o dedinho assim, ó, cravado, apertando sem parar. Então, o que quer dizer isso? Que a nossa percepção vai estar enviesada, que a gente vai estar com óculos ali das distorções cognitivas, que se eu tenho um esquema de abandono e eu tô lidando com uma situação que ativou meu abandono, que tá ali a campainha do abandono apertada, tudo vai parecer abandono, tudo vai parecer que eu vou perder, todas as pessoas importantes daqui a pouco eu vou ficar com medo de perder. Isso não é eterno, isso é ativação emocional, isso tem fim quando a gente não alimenta ela. Então, poder nos dizer, olha, tô com esse gatilho ativado agora, tô com esse esquema ativado, né? Eu tô com essa situação agora que me disparou, é importante, né? Isso é o primeiro passo da gente poder lidar com esses gatilhos, é poder se dizer que o nosso botão tá apertado. Se tu quiser saber mais sobre esquemas, aqui no canal a gente tem uma playlist que é sobre esquemas, eu vou deixar aqui para que tu possa assistir, porque quando a gente fala de gatilho, muitas vezes a gente está falando de ativação esquemática, né? A gente está falando de um esquema que se ativou, de uma luz ali que se ativou com aquele tema, com aquela dor emocional. Então, é legal que tu possa conhecer também teus esquemas, né? Para que tu saiba melhor os teus gatilhos. Bom, gente, é isso. Acho que é um assunto, como eu disse, né, muito importante, muito delicado. Saber os nossos gatilhos com precisão é algo que a terapia nos ajuda muito, porque o gatilho é algo muito sutil e quanto mais específico a gente for, mais a gente sabe sobre ele, né? Então, quanto mais no detalhe a gente for, quanto mais a gente souber dos nossos gatilhos, mais a gente se prepara, né? Mais a gente pode antecipar ou se preparar mesmo para uma situação, ou já saber, bom, agora tô com esse gatilho ativado, né? Agora tô com essa lâmpada acesa aqui, o que eu faço com isso? Como que eu me preservo de entrar, né, num ciclo ali de mais intensidade emocional para não escalar nossa emoção. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Se vocês gostarem aí, deixem um like nesse vídeo que ajuda bastante. Se inscrevam no canal caso não sejam ainda inscritos. Muito obrigada pela companhia e pela confiança. Um super beijo e até o próximo vídeo.